está no controle? É a pergunta que nós vamos responder hoje, ok? Nós vivemos um período anormal, um período atípico. Eu sou sincero em dizer para vocês que eu nunca imaginava que eu estaria vivendo o período que nós vivemos hoje. Eu não imaginava que eu iria ver as coisas que nós estamos vendo hoje. E a Bíblia diz que isso que nós estamos passando agora é princípio de dores. Você que pensa que o Apocalipse não é ainda, ok? A Bíblia diz que esse período que nós estamos passando, eu iria ver isso. Eu pensava que já estaria no céu quando começasse a acontecer isso. Mas pense uma pessoa que não tem a esperança de Cristo, uma pessoa que não tem a esperança que nós temos. Ela imagina assim: um vírus faz esse estrago todo no mundo inteiro. Um vírus estraga tudo. Imagine, um vírus pode matar toda a humanidade. Um vírus. Uma coisa pequenininha, uma coisa que, de repente... E se esse vírus aparecesse há 300 anos atrás, quando nós não tínhamos nem vacina para a gripe? Mataria todo mundo. Será que Deus que mandou esse vírus? Olha, não podemos murmurar contra Deus. Deus mandou um vírus. Se Deus mandasse um vírus para castigar a humanidade, não sobrava ninguém. A misericórdia de Deus controla para que esses males não matem todo mundo. Mas essas coisas que estão acontecendo são consequências do pecado. Ok? Se não tem ninguém no controle, um vírus poderia acabar com a humanidade inteira. Ou qualquer outra coisa. Poderíamos ter, por exemplo, um cometa colidiria com o nosso planeta, né? Como nós vemos nos filmes, um cometa colidir com o nosso planeta. Todos os dias caem meteoros, mas os meteoros eles não causam grande estrago. Existe uma coordenação, existe um controle. Bom, eu vou ler um versículo da Bíblia, que é Gênesis, no capítulo 1, o primeiro versículo da Bíblia. Hoje nós vamos responder essa pergunta: quem está no controle? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É aqui no início do nosso mapa. No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Notem que o versículo 1 e o versículo 2, eles não estão na sequência. Por quê? Entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um mistério. Na palestra que nós temos anterior, a palestra anterior a essa, nós navegamos nos mistérios da Arca de Noé, né? Fizemos umas perguntas bem cabulosas aqui sobre a Arca de Noé. E nessa palestra eu falei sobre a ciência e a Bíblia. A ciência, ela não é contra a Bíblia e nem a Bíblia contra a ciência. Tá? A ciência não é inimigo da religião e nem a religião é inimigo da ciência. Porque a ciência, ela trabalha assim, ela precisa de uma comprovação. Então, um fato, para ser um fato científico, ele precisa ser repetido em laboratório e apresentar os mesmos resultados. Então, se você consegue repetir uma coisa no laboratório e apresentar os mesmos resultados, isso é um fato científico. Se não consegue fazer isso, ele é uma teoria. Então, não é uma coisa comprovada. As teorias, elas caem. A teoria começa com uma teoria, de repente vem uma outra teoria e derruba aquela teoria. Então é uma teoria. Tá? As teorias são coisas não comprovadas. Agora, a Bíblia, ela é usada pela ciência para ser comprovada. A Bíblia tem muitas coisas aqui que comprovam o que a ciência diz.
Tá? Então, ciência e Bíblia não são inimigas, não é uma contra a outra. Tá? São algumas teorias que algumas pessoas fazem para tentar dizer que a Bíblia está errada, mas são teorias. E teoria a gente pode fazer o que a gente quiser. Tá? Então, o versículo 1, ele fala assim, que Deus criou no princípio os céus e a terra. Mas no versículo 2, já está mostrando uma terra diferente dessa terra que Deus criou. Pense bem nisso, analise bem isso. Você acha que Deus iria criar alguma coisa sem forma e vazia? Vocês acham que Deus ia fazer um pedacinho, falar assim, estou cansado, depois eu termino, aí fica um negócio lá bem esquisito, né? Aí depois eu vou terminar aquele negócio que eu comecei. Aí termina. Você acha que Deus faz assim? Ou você acha que Deus começou a fazer a terra, não ficou bom? Vou ter que consertar isso aí, viu? Não ficou legal. Depois, para consertar. Agora sim ficou bom. Vou contar uma coisa para vocês, um testemunho meu. Uma vez eu fui fazer um bolo no micro-ondas. Então eu peguei a massa, coloquei lá na forma, coloquei no micro-ondas. Ninguém me avisou que tinha que untar a forma. Eu não sabia que... Ninguém me avisou. Eu coloquei a massa lá, coloquei no micro-ondas. Ficou uma coisa sem forma. Aquilo é uma coisa sem forma. Então os homens, nós homens, principalmente aqueles que não sabem trabalhar na cozinha, sabem, faz coisas sem forma. Mas Deus não é o homem. Deus não faz um negócio sem forma e vazia. Deus, a Bíblia diz assim, que Deus criou a terra para ser habitada. Eu vou ler outro versículo aqui para vocês. Tá? Se vocês depois confiram aí na sua Bíblia, tá? Se tiver com sua Bíblia perto, pode ler agora. Se não tiver, depois você confere. Dá uma olhadinha em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o único Deus, que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Ou, em algumas versões, não a fez vazia, mas para ser habitada. Deus não cria alguma coisa sem forma e vazia. Mas por que então existe esse confronto? Por que no versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra, e no versículo 2 a terra está sem forma e vazia? Na última palestra que nós fizemos, a pastora Rosane, que está aqui conosco nessa palestra também, né? Ela citou um negócio muito interessante. Ela falou sobre os dinossauros. Alguém já perguntou para vocês, quando que Deus criou os dinossauros? Será que quando Deus fez Adão e Eva também fez os dinossauros? Será que Adão era um homem das cavernas? Essas coisas assim, as crianças perguntam para nós, né, sobre os dinossauros. Dinossauros é fato. Existe comprovação arqueológica, existiram dinossauros. Mas as comprovações arqueológicas dizem que os dinossauros viveram em uma época diferente dos homens. A Bíblia diz a mesma coisa. Eu vou passar para vocês agora. Eu disse o seguinte, que tudo aquilo que você pode comprovar é fato. O que você não pode comprovar é teoria. Ok? Então o que eu estou ensinando para vocês agora é uma teoria. Ok? É uma teoria. As teorias, por mais base que você tenha nela, por mais convicção que você tenha nela, é uma teoria. Tá? Porque a Bíblia ela não fala abertamente, aconteceu assim, assim, assim. A Bíblia ela não é um livro científico. Ela não dá detalhes científicos, ela não está preocupada com detalhes científicos. A Bíblia ela não está preocupada com detalhes históricos. A Bíblia está preocupada, sim, com a salvação das nossas almas através de Jesus. Essa é a preocupação da Bíblia. Então ela não foi feita para ser um livro científico. O que eu vou ensinar para vocês é uma teoria. E essa teoria diz o seguinte, que entre o versículo 1 e o versículo 2, existe uma quantidade de tempo que não se pode calcular. Então aqui no meu mapa, se vocês conseguirem enxergar, né, Deus criou os céus e a terra. Mas depois aparece uma terra caótica, uma terra vazia.
e depois Deus restaura essa criação. A primeira terra que Deus criou, ela não estava sem forma e vazia. Ela tinha animais, ela tinha plantas. Mas o que aconteceu para que essa terra que Deus formou no versículo 1 se transformasse em uma terra caótica no versículo 2? O que aconteceu? Sabe o que a ciência diz, que é uma teoria também? Tá? Não pode ser comprovada, é uma teoria. A ciência tem várias teorias para a extinção dos dinossauros. Tá? Existe a mais aceita, a que tem mais peso, é que um asteroide caiu na Terra, e quando ele caiu, ele causou a extinção de toda a vida. Né? Porque ele cai, levanta uma poeira, o Sol não tem mais o Sol e acaba com tudo. Essa é a teoria da extinção dos dinossauros. Existem outras também. Né? Existem até aqueles que dizem que alienígenas vieram aqui na Terra e mataram todos os dinossauros para começar a popular com a humanidade. Então, mas a mais aceita é essa, que houve uma catástrofe por causa de queda de asteroides na Terra. A Bíblia diz que aconteceu uma coisa muito parecida com isso. A maior tragédia, um colapso aconteceu quando Satanás se rebelou contra Deus. Jesus diz: eu vi Satanás cair dos céus na terra como um raio. Então Satanás ele foi lançado dos céus para a terra. Jesus disse isso. Ele falou, vou discutir. Satanás foi lançado dos céus para a terra, mas ele não foi lançado sozinho. Ele foi lançado Satanás dos céus para a terra com todos os anjos que se rebelaram, aliados a Satanás. Isso foi uma catástrofe. Então a teoria que eu estou ensinando para vocês agora é que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe uma quantidade indeterminada de tempo e que houve uma catástrofe. E Satanás foi lançado na terra e a terra foi totalmente destruída. Essa é a teoria que explica a extinção dos dinossauros. Ok? É uma teoria. No versículo 1 tinha uma terra, no versículo 2 tinha outra. Aí a pastora Rosane ela perguntou o seguinte. Ela citou um filme, citou uma frase. Eu não esqueci, viu, pastora? E nesse filme, um filme muito bom, muito legal, o personagem dizia que os dinossauros foram extintos porque eles não podiam estar na mesma época que os homens. Isso tem um quesinho de verdade. Porque quando Deus fez a terra, olha o que Deus falou, depois que Deus formou a terra. Em Gênesis mesmo, no capítulo 1, versículo 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Quando Deus fez a terra para o homem. Deus fez a terra para o nosso bem-estar. E alguma coisa que não cabia para nós agora, não veio. Os dinossauros era algo que não cabia para nós. É uma outra coisa, não cabia para nós. Então Deus não criou os dinossauros. Ok? E tem uma coisa a mais. A nossa mente, às vezes, ela é muito pequena. A nossa mente, às vezes, ela não consegue imaginar a extensão que é a grandeza de Deus. Quantos animais tinham na época da pré-história? Quantos animais tinham? Não dá para imaginar. O que nós encontramos hoje, os fósseis que nós encontramos, é uma partícula muito pequena daquilo que foi naquela época. Não são todos os animais que tinham naquela época que nós conseguimos identificar agora. É uma partícula muito pequena. Para ter uma noção muito pequena, o que existia naquela época, nós só vamos saber mesmo quando a gente chegar no céu. Tá? Existia muita coisa. E muita coisa que não era para o homem. Então, quando Deus fez o céu, quando Deus fez a terra,
Deus fez a terra para o homem. E disse, vocês vão ter que sujeitar essa terra. Vocês vão ter que conquistar essa terra. Vocês vão ter que dominar elas. Quando a gente levanta de manhã, quando você levanta de manhã cedo, você olha o sol lá fora, alguns passarinhos cantando, você pensa, mais um dia, tem que trabalhar, que coisa horrível, mais uma rotina. Você não deveria nunca fazer isso. Você deveria falar assim, Senhor, muito obrigado, porque eu estou começando mais um dia que o Senhor me deu. Deus fez o sol, fez o ar, fez os pássaros para o homem. Ele fez isso para você, para que você tenha uma vida maravilhosa, para que você tenha uma vida feliz. Ele fez tudo isso para você. E eu vou te dizer mais uma coisa. Eu aprendi esses dias. Sabe qual que é o dia mais feliz da minha vida? Eu aprendi esses dias. E olha que eu já tenho uma certa idade. Aprendi esses dias. Qual que é o dia mais feliz da sua vida? Pensa, vai, pensa. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Pronto, já passou um minutinho? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ah, foi o dia que eu casei. O dia que eu casei foi um dia muito legal. Mas não foi esse não. Ah, foi o dia que o meu filho nasceu. Foi bacana também. Tudo isso está na minha memória, tudo isso está na minha lembrança. Eu tenho fotos. Foram dias bacanas. Mas não foi esse. O dia mais feliz da minha vida é o dia de hoje. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E quando eu for dormir, amanhã, quando eu acordar, vai ser amanhã. Mas isso é só amanhã. Hoje, esse dia, esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos nele. Deus fez tudo isso para você. O dia mais feliz da sua vida é hoje. Eu quero fazer mais uma pergunta. O que você está fazendo com esse dia? Quando você, de manhã cedo, você não quer acordar. Quando você se tranca num quarto escuro. Quando você não quer viver. Você está jogando fora um presente que Deus te deu. Ah, mas eu poderia ter nascido numa família rica. Eu poderia ter nascido americano. Eu poderia ter nascido europeu. Eu poderia ter nascido loiro de olhos azuis. Eu poderia... Não! Você foi feito do jeito mais maravilhoso para você. Tudo isso que você tem foi um presente que Deus te deu. E quando Ele deu para você isso, a sua vida, o seu ar, o seu tempo, Deus ele é tão certinho nas coisas, que uma pessoa muito rica não tem mais do que uma pessoa muito pobre. Todos têm vida, todos têm o seu tempo, todos têm alegria e todos têm tristezas. Talvez você pense, se eu tivesse um carro do ano, eu ficaria muito feliz. Você vai ficar muito feliz, mas vai passar. Não tem como você ficar mais feliz do que uma pessoa pobre quando ganha uma bicicleta. Não tem. Deus deu a mesma medida para todos os homens. Você pode ser muito feliz com aquilo que você tem agora. Você pode ser muito feliz com a família que você tem agora. Não é porque a família do vizinho que você acha que é mais feliz que você? Se eu tivesse a família do vizinho, eu seria feliz. A família do vizinho é bom para o vizinho. Para mim, não. Para mim é a minha família. Você que tem seus pais vivos, desfrute com seus pais. Desfrute com seus filhos. A Bíblia fala o seguinte, que essa é a porção, é o pagamento do seu dia. Sabia que você tem um pagamento? Seja crente, seja não crente, é para todo mundo, tá? Você pode até nem acreditar em Deus. Deus fez você e Ele deixou um pagamento para você. O pagamento pelo seu dia. O pagamento pelo seu trabalho. O pagamento pelo seu estudo. O pagamento pelo seu esforço. Tudo isso que você faz. O pagamento é o seu dia. É a sua família. E a Bíblia fala assim, desfruta com a mulher da mocidade,
Porque esse é o seu pagamento pelo labutar do seu dia a dia. Esse é o seu pagamento. Então, aproveite bem. Não gaste tempo com discussões. Não gaste tempo com besteiras. Desperdiçando um presente que Deus te deu. A pergunta que eu fiz aqui no começo, como é que era? Quem está no comando? Se ninguém estivesse no comando dessa criação, seria uma coisa completamente um caos. Imagina, se não tivesse controle nos animais, não tivesse controle nas plantas, se houvesse animais que matassem os homens e os homens não conseguissem dominá-los, seria um caos. Mas tudo tem um controle. Tudo está controlado por Deus. Quem está no controle de tudo isso? Quem está no controle? Sabe quando que nasceu o vírus da gripe? Eu sei quando. Eu sei quando nasceu o vírus da gripe. Porque está na Bíblia, né? Então eu sei quando nasceu o primeiro vírus da gripe. Que isso não existia. Não existia na criação que Deus fez para o homem antes do pecado. Não existia. Não existia gripe, não existia barata, não existia mosquito, não existia espinho. As rosas não tinham espinho. Tudo isso aconteceu depois do pecado. Porque quando o homem pecou, ele trouxe maldição para si. O pecado trouxe maldição. A terra, ela foi amaldiçoada. E com essa maldição, veio o trabalho com dor. Sabe? Analise um pouquinho isso. O homem, ele é o único animal que precisa sofrer para viver. Os outros animais, eles têm a rotina deles e Deus cuida. A Bíblia diz que Deus alimenta o leãozinho quando ele está rugindo de fome procurando a sua presa. Deus alimenta os passarinhos. Então os animais, eles têm o seu alimento. Não seria tão bom se tivesse arroz como se fosse capim? Onde você ia, tinha lá arroz, você ia lá pegar um pouquinho lá para casa. Não precisa nem comprar esse arroz que está com um preço absurdo, né? Um preço completamente... Eu me sinto assaltado quando eu vou no mercado comprar arroz agora, está um preço absurdo. Eu tenho que sofrer para comprar comida. Se tivesse arroz aí, a gente passava na rua, colocava uma arroz, que bom, não precisava sofrer. O sofrimento, para você viver, a dor do trabalho, ela veio depois do pecado. Ela veio como consequência do pecado. Alguém já perguntou para você assim, quem inventou o trabalho, hein? Eu já fiz a pergunta. Quem que inventou o trabalho? Que coisa ruim. Não é bom. Trabalhar não é bom. Não tem trabalho bom. Todos os trabalhos são ruins. Todos os trabalhos são sofridos. Sabe quem inventou o trabalho? Foi Deus. Deus inventou o trabalho para o homem pecar menos. Se não tivesse o trabalho, que trabalho que nós íamos dar para Deus, hein? Que trabalho! Deus inventou o trabalho para o homem pecar menos. Então, eu vou até dar uma dica para vocês que estão me assistindo aqui. Né? Você está falando assim, meu Deus, me ajuda a me livrar do pecado. Meu Deus, não sei por que o pecado está tão forte. Trabalha, mano. Arruma trabalho, mas trabalho pesado. Né? Se você for um homem, procura uma obra, uma construção aí, vai lá carregar massa. Né? Mas trabalha pra caramba, trabalha mesmo. Né? Tá com um chicote nas costas. Aí você vai pecar menos. Não vai ter nem tempo de pecar. Chegar em casa, vai deitar na cama, dormir, só acorda no outro dia. O trabalho foi feito para o homem pecar menos. Por isso que existe o trabalho. E é por isso que Deus também limitou a quantidade de vida do homem. Né? A Bíblia diz que o homem ele vive até 70. Né? O pastor disse é canseiro e enfado. Que se o homem viver até 200, 300 anos, quem ia aguentar essa maldade? O coração do homem é maligno. Então Deus limitou. Tudo isso por causa do pecado. E junto com o pecado veio a maldição sobre a terra. E apareceu também os vírus. E apareceu também essas coisas que nós estamos vendo agora acontecer. São as pragas. Mas olha,
Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Quando nós nos deparamos com essa situação, nós percebemos o quanto nós somos frágeis. O quanto nós somos frágeis. O homem mais poderoso do mundo, seja ele quem for, está com medo do vírus. O homem mais poderoso do mundo está escondido em casa. Por quê? Ele não pode combater um vírus. Nós somos frágeis. E outra coisa, a Bíblia ela tem um versículo que é muito difícil de entender. É muito difícil, infelizmente, de vez em quando eu sou obrigado a usar ele. Eu não gosto de usar esse versículo. Eu não gosto. Mas às vezes eu sou obrigado a citar ele. Esse versículo diz assim: é melhor uma casa de luto do que uma casa de festas. Porque na casa de luto, nós percebemos o fim de todas as coisas. Às vezes, nós precisamos nos deparar com isso, com uma situação triste, para nós lembrarmos que nós dependemos de Deus. E que um dia nós vamos nos encontrar com Deus. Então, na casa de luto, nós lembramos de Deus. Na casa de festa, não está nem aí. Tem pessoas que até dizem que Deus não existe. Acha que não vai prestar contas com Deus nunca. Está só festa. Mas a hora que o luto bate, aí é horrível. Então a Bíblia diz que é melhor uma casa de luto do que uma casa de festa. Porque ali nós vamos perceber o fim de todas as coisas. Quem está no controle? É muito interessante uma coisa que a Bíblia ela cita. Você tem medo de avião? Você já andou de avião? Quem não tem medo de avião, né? Ficar preso em um negocinho voando lá, tantos metros de altura. Ai, eu adoro. Bom, tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Sabe qual é o problema do avião? Viajar de avião até que não tem problema nenhum. O avião ele é o transporte mais seguro que existe. É mais fácil você morrer atropelado na esquina da sua casa do que você morrer num avião. É mais seguro. O problema do avião é a porta de emergência. Todos os aviões têm porta de emergência. E quando você chegar lá, a comissária vai te explicar da porta, tá? Como é que funciona a porta de emergência. Aí eu fico imaginando você lá dentro do avião e o piloto falando assim: atenção, senhores passageiros, estamos com um problema na turbina e o avião vai cair daqui a 5 minutos. Por favor, dirija-se à porta de emergência. O que você faz? O que você faz? O avião ele viaja a 500 km por hora. Agora você sabe qual que é a velocidade que você viaja quando você está parado no lugar? A Terra vai dar uma volta em torno de si em 24 horas. Então, multiplicando isso pelo diâmetro da Terra, quem é bom de conta aí, faz uma conta rapidinho aí. Tá? Nós viajamos a 1.700 km por hora, quando nós estamos parados. Mas a Terra não arremessa ninguém para lugar nenhum, porque existe um controle. E vocês sabem quem que está segurando tudo isso? É muito interessante essa pergunta. Quem que está segurando tudo isso? Hoje nós sabemos, né? Que a Bíblia ela tem uma resposta que talvez você não vá gostar. Mas a Bíblia diz que quem está segurando tudo isso é o vazio. É o nada. É nada. E hoje nós sabemos que a Terra ela está suspensa no nada. Está suspensa no espaço. A Bíblia já dizia isso, né? Jó, que fala assim, que a Terra está suspensa sobre o nada. A Bíblia já revelava isso. E hoje nós sabemos que realmente a Terra está suspensa sobre o vazio. Mas existe um controle sobre todas essas coisas. Deus, ele coloca um controle em tudo. A Bíblia diz que Deus, ele estabeleceu o limite para os mares. Ok? Para que não ultrapasse. Deus estabeleceu. O que acontece quando você faz uma barragem? Bom, aí a água vai subir ou a água vai descer. Porque Deus ele coloca as regras
Quando você muda as regras, acontecem consequências. Ok? Você entendeu o que eu falei agora? Deus ele colocou uma regra para a natureza. E a natureza vai seguir essa regra até Deus falar para. Deus colocou uma regra para o homem. Deus colocou uma regra para você. Quando nós mudamos as regras, nós colhemos as consequências dessa mudança, disso que aconteceu. Ok? Então Deus ele fez um mundo perfeito. Ele fez o homem perfeito. Mas quando nós caminhamos para um caminho longe de Deus, quando nós nos afastamos de Deus e tentamos fazer as coisas pela nossa própria cabeça, nós estamos sujeitos às consequências. Eu vou fazer uma pergunta agora, que provavelmente você já fez essa pergunta. A pergunta é: por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Você nunca perguntou isso? Eu já. Por que isso acontece comigo? Mas existe uma diferença quando você está servindo a Deus e quando você não conhece Deus. Isso é uma diferença muito grande. Porque quando eu fiz essa pergunta, por que isso acontece comigo? Eu confiava em Deus. Eu sei que os meus dias estão escritos no livro de Deus. Eu sei que Deus ele quer o meu bem. Os pensamentos de Deus para mim são coisas boas e não são coisas ruins. Eu sei que o meu futuro está nas mãos de Deus. Então, seja o que for que aconteça comigo, eu sei que vai ser para o meu bem. Mesmo as coisas ruins. Então, nós perguntamos, por que isso acontece comigo? Isso pode acontecer por uma permissão de Deus para que você cresça, para que você ganhe estruturas. Se nós nunca tivéssemos problemas, quando chegasse no céu nós não tínhamos tesouro nenhum. Porque a gente não ia querer saber de orar, não ia querer saber de evangelizar, não ia querer saber fazer a obra de Deus. A vida está boa. Está tudo bem, está tudo em paz. Mas quando as coisas começam a pegar para o nosso lado, a gente vai chegando mais perto de Deus. Então, as coisas acontecem para que você chegue mais perto de Deus. Ou as coisas acontecem porque você está colhendo o que você plantou. Se você está com a sua vida nas mãos de Deus, tudo que acontecer é para o seu bem. Mesmo as coisas ruins, Deus vai virar isso para que seja bênção para a sua vida. Tudo. Se não for tudo, a Bíblia não está correta, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Mas quando a sua vida não está nas mãos de Deus, é você que está no volante, é você que está dirigindo. Então você vai colher as consequências daquilo que você está plantando. Você vai colher as consequências do pecado. A pergunta que eu fiz, qual era? Quem está no controle? Meu Deus, por que o mundo está desse jeito? Meu Deus, o que está fazendo? A Bíblia diz assim, que o Deus desse século é o diabo. Ele é o Deus desse século. Não é o nosso Deus que está fazendo tudo isso. O Deus desse século, que está dominando tudo, que está controlando a humanidade, é o diabo. E o coração do homem, ele é maligno. Nós estamos em Gênesis, aqui no comecinho. No comecinho, Deus fez a terra e deu o controle para o homem. O homem recebeu de Deus o controle. E Deus não vai tirar. Ele deu... Quem está no controle? Deus fez tudo certinho, tudo milimetricamente correto e entregou para a administração do homem. Aí o homem pegou e entregou para o diabo. Por quê? Como que ele fez isso? A Bíblia fala que quando você se apresenta para ser servo do pecado, o pecado te domina. Entenderam? Vocês estão entendendo isso? Quando você se apresenta para ser servo, escravo
do pecado, o pecado te domina. E aí, você dá legalidade para o diabo dominar a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo. Quem pensava que é Deus que está fazendo tantas coisas ruins, não, Deus está tolerando. Está tolerando, eu nem digo permitindo. Ele está tolerando, ele está aguentando. Porque Deus é justo. E Deus, ele espera que a medida do pecado chegue até o máximo. Ele deu autoridade para o homem. Ele deu o mundo para o homem. Ele vai esperar chegar até o máximo. Quando chegar no máximo, cai juízo. Aí Deus vai agir. Vai chegar a hora de Deus agir. Nós estamos sentindo as gotículas, né? Nesse momento, nós estamos vivendo os princípios de dores, nós estamos vivendo as gotículas, sentindo as gotículas. Mas vai chegar o momento do juízo. O mundo já é maligno, mas vai chegar o momento que Deus vai derramar juízo. E depois que Deus derramar juízo, Deus vai tirar o pecado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso mesmo, ele vai tirar o pecado do mundo. E todos aqueles que seguem Satanás vão levar o mesmo destino que Satanás. Isso vai acontecer. Está chegando esse momento. E Deus vai restaurar a terra. Nessa terra restaurada não tem vírus de gripe. Não tem mais gripe, não. Não tem mais mosquito. Não sei se vai ter barata. Mas se tiver, não vai ser igual as baratas que a gente conhece agora. Vai ser uma terra de bênção. Esse tempo vai chegar. Deus vai restaurar a terra. Vai tirar a maldição da terra. Mas hoje, quem está no comando do mundo, ele está na mão do maligno. A pergunta que eu fiz no início, na verdade ela não é bem essa que eu ia fazer, não. A pergunta não é bem essa. Ela é um pouquinho diferente. Mas como aqui na conferência nós temos vários níveis, né? Vários níveis de cultura, vários homens doutos aí. Se eu fizesse a pergunta correta, depois você precisa me massacrar nas perguntas. A pergunta verdadeira é essa. Quem está no controle dessa bagaça? Aí alguém ia falar assim, o que é bagaça? Define bagaça aí. Ah, já tem aquele que ia falar assim, a bagaça é a mulher do bagaço. Então, já ia virar uma bagunça. Então, tudo bem. Quem está no controle? Mas a pergunta é assim, quem está no controle dessa bagaça? Agora eu vou responder. Olha para minha mão. É você. Deus, ele não tirou o seu livre-arbítrio. É você que está no controle dessa bagaça. A sua vida. É você que está no controle. É você que decide. Deus não tira o seu livre-arbítrio. Deus não tira a sua vontade. Ele entregou para você uma vida preciosa. A sua alma, ela tem muito valor. Muito valor. Mas o diabo quer que a sua vida seja uma bagaceira. É isso que o diabo quer. Ele fica falando no seu ouvido assim, ó. Você é um lixo. Aí no outro ouvido, você é um lixo. Vai chegar um momento que você vai acreditar que você é um lixo. E é muito fácil jogar um lixo fora. É muito fácil. Mas sabe o que a Bíblia diz? Você é a menina preciosa dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Eu vou dizer qual que é o preço que você tem. Eu não sei qual que é o preço que você tem. Eu não sei qual que é o preço da sua alma. Eu imagino qual que seja, mas eu não consigo entender qual que é esse preço. O preço que Deus deu para você foi o sangue de Jesus. É o preço que Ele pagou por você. Que preço tem isso? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus é o esplendor da glória. Quando Jesus veio do céu para a terra ficou mais rica que o céu. Olha o valor que tem Jesus. E Jesus veio por minha causa, por sua causa. Eu tenho filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. Se alguém perguntasse assim, você daria a sua vida pelos seus filhos? Sem piscar. Sem piscar. Algumas pessoas que estão me ouvindo agora têm filhos. Sabe que sentimento é esse? Pois Deus, Ele deu o melhor dele por você, por mim, para que nós fôssemos adotados como filhos. É o amor que Deus tem por nós. É um amor de pai. Deus não está olhando para você e falando que você é uma bagaceira, não. O diabo dá, mas Deus não.
Deus está falando que a sua vida tem muito valor. E que você está no controle dela. E que você precisa entregar esse controle para Jesus. Você precisa entregar esse controle para Jesus. Isso é o que nós chamamos de entregar a vida para Jesus. Senhor, a minha vida é tua. Seja feita a tua vontade. Hoje eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. É isso. Entregar a vida para Jesus. Passa o volante para Jesus. Para Ele dirigir a sua vida. Deixa Ele dirigir a sua vida. Porque quando nós dirigimos a nossa vida, dá tudo errado. Dá tudo errado. Deixa Deus dirigir a sua vida. Mas você precisa ter a sua vida nas mãos de Jesus. Pai, eu tenho falado a tua palavra aqui, Senhor, hoje, nessa live. E eu quero te louvar por todas as pessoas que estão me assistindo. Eu não sei até onde essa palavra está chegando, mas eu sei que o teu Espírito vai dirigir para que ela alcance aquele coração que está necessitando. Eu sei que o teu Espírito vai falar, vai trabalhar em cada vida e em cada coração. Portanto, agora, Pai, eu quero te suplicar que faça uma obra maravilhosa, Senhor. Alguém que porventura ainda não conhece o que tu tem para a vida dele, dela, Pai, que ele comece a sentir o toque do teu Espírito agora. Aquele que porventura ainda não entregou a vida para ti, que possa fazer essa entrega agora. Entregar a vida nas tuas mãos, para que tu dirija, Senhor. Para que tu tire todo o pecado, para que tu tire toda a amargura, para que tu tire toda a tristeza e toda a palavra do inimigo que tenta dizer que a pessoa é um lixo, que ela não vale nada, que ela não consegue, que tudo isso seja repreendido agora, em nome de Jesus. Eu profetizo bênção, eu profetizo prosperidade, e eu profetizo o teu Espírito na vida desta pessoa, Pai. Toca de uma maneira maravilhosa e especial. Toca, Senhor, que ela possa sonhar contigo, que ela possa sentir o teu toque, que ela possa sentir a tua presença, que ela possa sentir a tua glória, Pai. Por favor, Senhor, que essa live possa fazer um marco e uma mudança na vida dessas pessoas que estão nos assistindo agora. Eu te agradeço, Pai, por me permitir pregar a tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por essa pessoa que está me assistindo agora. Que o teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora eu vou me despedir do pessoal que está aí no Facebook, no YouTube. Muito obrigado por estar participando conosco até agora. Eu vou ficar com o pessoal aqui na videoconferência e vamos ver o que vai acontecer agora, né? Chegou a hora das perguntas, né? Chegou na hora dos massacres aí. Mas eu estou aqui para isso. Muito obrigado. Deus vos abençoe em nome de Jesus.